Olá, amigo das artes marciais. Essa é uma aula preliminar para transmitir noções básicas, noções fundamentais para o combate voltado para a defesa pessoal. Ok. Na nossa primeira aula nós aprendemos a importância da saudação marcial. Na nossa segunda aula nós aprendemos sobre a importância de um estudo sobre o posicionamento das pernas, ou seja, o posicionamento da base. Nossa terceira aula nós verificamos o posicionamento dos punhos, ou seja, a guarda. E na nossa quarta aula nós verificamos o footwork, a movimentação de pernas. A partir dessas aulas de agora, nós já começamos a entrar na parte de combate. Nós vamos começar pelo pugilismo, ou seja, a arte de utilizar os punhos como instrumento de combate. Então, vamos começar as nossas noções sobre o boxing, ou o pugilismo, a arte de combater utilizando os punhos. Praticamente todos os estilos de artes marciais utilizam os punhos. E, de uma forma mais específica, os estilos voltados para a autodefesa. Aqui nós vamos utilizar as noções básicas do boxe. Todavia, vamos fazer as devidas modificações para um combate sem o uso de luvas, para um combate voltado para uma situação de rua, não para uma situação esportiva. É importante, é interessante que você conheça um pouco sobre o boxe. O boxe é uma arte marcial, um estilo de combate, um esporte de combate, muito voltado para o uso dos punhos. É o esporte que mais utiliza os punhos como instrumento de combate. Então é importante que você conheça um pouco sobre sua história, os principais personagens, os principais golpes, as defesas, os treinos. Tudo isso você vai encontrar em nosso website, o Guia das Artes Marciais, que nós vamos deixar linkado aqui embaixo. Primeiro vamos fazer uma distinção aqui. Boxing é diferente de boxe. O boxing faz referência a qualquer estilo marcial que se utilize dos punhos. É o que nós vamos passar a chamar agora de pugilismo. Certo? Nosso objetivo é fazermos um estudo biodinâmico sobre cada golpe, suas características, suas técnicas, dicas, os alvos prioritários, os alvos que se deve evitar, tipo de treinamento específico para cada golpe. O combate corpo a corpo existe desde a pré-história. Ele moldou a nossa história, ele faz parte da nossa evolução, da criação da nossa civilização. Em todos os momentos da história, ela foi pautada por guerras. Bem, os nossos primos evolutivos mais próximos, que são os chimpanzés, com quem compartilhamos 97% do nosso DNA, eles não são capazes de fechar as mãos em punho. Bem, fechar as mãos em punho é desenvolver essa configuração aqui com a mão. Os chimpanzés não são capazes de fazer isso. Então teria a mão humana desenvolvido não apenas para pegar coisas, dos quais os chimpanzés também são capazes, mas também em decorrência da nossa necessidade de nos defendermos, de atirarmos objetos como lanças, pedras, e fecharmos nossa mão fazendo um porrete com o nosso próprio corpo. Na floresta, quando os chimpanzés entram em confronto com outros da mesma espécie, eles costumam bater com as mãos espalmadas, com as mãos abertas. Cientistas dessa universidade fizeram pesquisa para verificar a potência de um soco, de um golpe, desferido tanto com a mão aberta quanto com a mão fechada. E eles quiseram verificar também a importância do polegar no desenvolvimento desse golpe. Então eles puderam verificar que a força do golpe aplicado com a mão aberta ou com a mão cerrada era praticamente a mesma. O que diferenciava era a região atingida. A região atingida pelo soco, pela mão fechada, ela era 1/3 menor do que a região atingida pela mão aberta. Então os danos, a capacidade de produzir danos é muito maior, maximizada. Chega a ser 2 vezes maior do que o poder de causar danos da mão aberta, da mão espalmada. Existe uma diferença fundamental
na forma de se desenvolver, de se aplicar o soco no boxe, e também algumas artes marciais relacionadas ao boxe, como por exemplo o MMA, o Muay Thai, o Krav Maga, e as artes marciais clássicas, as artes marciais de origem oriental. Por exemplo, no Karatê, você já sai de uma base, de uma postura em que os punhos já estão cerrados, muitas vezes firmemente cerrados. No boxe, geralmente, e nessas artes marciais que eu mencionei, geralmente você sai de uma postura, de uma guarda, em que os punhos estão abertos, que eles vão servir para defesa, para desvio, né, para bloqueio. Então, os punhos saem de uma postura aberta e só no momento do impacto do golpe é que você cerra os punhos. Então, essa diferenciação, essa dinâmica da forma de se partir, de se começar, de se antecipar um golpe, cria um dinamismo totalmente diferente na linha de combate, se tratando da dinâmica do combate. Is you put your hands up like here. By doing this, I'm covering everything that's going through the middle. Also, anything that comes around. If he goes around, boom, I'm here. Boom, my hand. Com a mão relaxada, você consegue desenvolver o soco mais rápido, porque você não tensiona os ligamentos do braço. Todavia, há uma diferença aí muito importante. Bem, no boxe você tem um soco, que em termos didáticos é chamado de soco-chicote. É um soco em que, no momento do contato com o alvo, você já recua de novo o golpe para a guarda, ok? No momento do contato, quando eu aplico uma força, quando eu aplico a força num alvo, esse alvo aplica uma força no meu punho. Então eu aproveito esse choque de retorno, essa energia de retorno, para retornar a minha mão à guarda. Então, o soco no boxe ele é um soco de contato breve. Diferente das artes marciais clássicas, em que você tem um soco chamado soco de perfuração, ou soco empurrão, em que, por exemplo, para realizar o quebramento dessa tábua, eu preciso visualizar um alvo além do alcance da própria tábua. E soco e continuo perfurando a tábua além do alcance da própria tábua. E é claro que o treinamento também é diferente. Então, na maioria das artes marciais orientais, artes marciais asiáticas, você tem o treinamento de calejamento de punho, calejamento de mão, calejamento de dedos. E isso você não vai verificar no boxe. No boxe você já tem um outro tipo de enfoque. Você tem um enfoque mais na dinâmica da velocidade e da técnica. Mas então, para a defesa pessoal, o que é importante? O soco do boxe ou o soco das artes marciais clássicas? Bem, o importante é que você desenvolva as duas técnicas, certo? Sem se exceder em nenhuma das duas. Eduardo, como eu devo fechar as minhas mãos para aplicar um golpe, para aplicar um soco? Bem, a maioria dos especialistas em artes marciais, e também os especialistas em sistemas de defesa pessoal, eles recomendam que, principalmente iniciantes, não utilize o punho fechado, o punho cerrado, para atingir a cabeça. Porque você pode atingir a ponta de queixo, você pode atingir o alto da testa, pode atingir os cotovelos como sistema de defesa do seu oponente, certo? E isso pode fraturar os ossos das suas mãos, pode torcer o seu punho, dilacerar a sua pele, causar um hematoma, um inchaço, um edema. Ok? Então, a maioria dos especialistas recomenda que você não utilize a mão no formato de punho. Eles recomendam que você utilize a palma da mão, principalmente essa região almofadada da palma da mão. Então você pode utilizar a palma da mão voltada para cima, voltada para os lados, né, principalmente para atacar a região lateral do corpo, certo? Bem, eu não concordo muito com essas orientações. Porque se o objetivo é proteger a mão, se o objetivo é evitar fratura de mãos, evitar entorse de mãos, de dedos, quanto mais você expuser seus dedos, mais risco você vai estar sofrendo. Principalmente numa postura em que você pode sofrer entorse de punho. Então, é muito melhor, é muito menos arriscado você trabalhar sem luva mesmo,
no sistema de autodefesa com os punhos fechados do que utilizando as palmas das mãos. Bem, eu recomendo que você utilize seus punhos fechados, mas utilizando um golpe chamado de soco-martelo, que é um golpe que pode ser aplicado verticalmente de cima para baixo ou horizontalmente, ok? É um soco muito eficiente, muito forte. Ele permite que você possa aplicar muito mais força do que o soco utilizando as cartilagens dos dedos, do que o soco utilizando as falanges dos dedos, porque essa região aqui, almofadada, ela permite que você utilize muito mais força sem danificar as estruturas das suas mãos. Vamos executar aqui um simples teste prático, que você pode desenvolver num saco de pancadas, por exemplo. Eu aqui vou desenvolver direto na parede, ok? Bem, nós vamos fazer uma avaliação dos 3 golpes. O soco com o punho cerrado, o golpe com a palma da mão e o soco martelo. E vou descrever a característica que eu senti de cada um deles, o desenvolvimento da aplicação de cada um deles, certo? Ok. Eu não vou dar com o máximo da minha força para não prejudicar a avaliação do golpe seguinte, ok? Então, o primeiro golpe vai ser um jab com o punho cerrado. O segundo golpe é o golpe com a palma da mão. E o terceiro golpe, o soco-martelo. Ok? Dos 3, eu pude avaliar que o soco-martelo é aquele que me permite a aplicação de maior força. Isso você pode testar no chão, na parede. Você pode ver que batendo assim é muito mais fácil para você do que bater assim. Ou bater assim. Ok. E como nós fechamos as nossas mãos? Bem, vamos aqui para o detalhe. Tenho a palma da minha mão direita aberta. Vou dobrar os meus dedos em direção ao meio da palma, certo? E apoio com o polegar sobre o indicador e o médio. O polegar não fica assim, o polegar não fica assim. O polegar vai apoiar aqui dobrado o dedo indicador e médio, certo? Você não vai comprimir a mão ao ponto de... Você não vai apertar firmemente a mão ao ponto de envezar, de angular os dedos nesse formato aqui, ok? Vai socar assim, ok? Os dedos alinhados assim, não assim. Nada de forçar a mão, de fechar a mão fortemente, não. É a mão fechada sem muito esforço, sem muita força. Porque isso, essa forma mais relaxada de fechar a mão, ela possibilita que o golpe saia com muito mais velocidade, porque você não está tensionando os músculos e os tendões do antebraço. Voltando à parte do como não fazer para socar, né? E pesquisando pela internet já havia até coisas absurdas como você botar o polegar protegido entre os dedos, né? Não faça isso. O risco de você quebrar o seu polegar é muito grande. Você aprendeu a fechar seu punho? Agora tem uma outra observação que eu gostaria de fazer. Bem, nem todas as artes marciais, nem todo sistema de defesa pessoal trabalha com esse conceito. Mas eu trabalho, ok? Você deve alinhar o seu punho com os ossos do seu antebraço, ok? Como é que você vai fazer isso? Bem, se eu simplesmente fecho o meu punho, a tendência é que esses 2 ossos, que são os ossos de contato, a base superior do indicador e do médio, são a região de contato, certo? Eles devem ficar alinhados com os ossos do antebraço. Se eu simplesmente fecho o meu punho, esses ossos não estão alinhados com o meu antebraço, ok? Eu tenho que alinhar assim, ok? Vou demonstrar mais de perto, ok? Então, se eu fechar meu punho esquerdo, simplesmente fechar, você nota que ele não está alinhado, que os ossos de impacto, que são o dedo indicador, a cartilagem superior, os ossos superiores do dedo indicador e médio, eles não estão alinhados com os ossos do meu antebraço. Então, eu preciso realizar esse alinhamento, ok? Se eu mantiver o meu punho desalinhado,
o que é que vai acontecer? Eu vou terminar batendo primeiro com as duas articulações do indicador e do médio. Elas vão pegar primeiro, antes de pegar a base, que é essa região aqui, que é a região que me interessa, que entra em contato com a madeira, certo? Então, para que haja esse alinhamento, eu preciso alinhar o meu punho com o antebraço. Então, aqui, dá para perceber direito que o que está pegando aqui é a parte superior do meu punho, ok? Se eu não alinhar direito o meu punho com o meu antebraço, o que é que acontece? A zona de impacto vai recair sobre as articulações do dedo indicador e dedo médio, ok? Isso aqui é o que vai pegar primeiro, ok? Eu gostaria de fazer uma observação. Quando você estiver realizando seu treinamento de sombra, seu treinamento de socos, treinando socos ao ar livre, você evite fazer golpes, socos de extensão total, onde você estique completamente, onde você estenda completamente a articulação do cotovelo. Especialmente se você estiver trabalhando com halteres. Imagine que isso aqui sejam halteres de 1 kg, certo? No jab tudo bem, porque eu não tenho, deixa eu virar para o lado de cá, eu não tenho projeção da minha massa corporal no jab, certo? É só a força do braço, é só a massa do braço. Mas no direto, em que eu tenho a força do meu braço e eu tenho a projeção da minha massa corporal, imagine que um lutador, peso médio, com uma certa experiência, ele consegue alcançar pelo menos 10 metros por segundo no golpe, certo? Então, o peso de 1 kg, a essa velocidade, ele vai chegar lá, no final do golpe, pesando muito mais do que isso, certo? E cada vez que você aplicar esse golpe, você vai estar forçando essa articulação do cotovelo, certo? E forçando também a articulação do ombro, mas o que mais vai sentir é o cotovelo, certo? Então, quando você for treinar com halteres, não precisa você fazer soco de extensão total. Faça um soco de 80% de extensão, certo? Mantenha sempre o seu braço semiflexionado. Lembre-se das suas aulas de musculação. Sempre que você pega uma carga, você não mantém os joelhos, os cotovelos semiflexionados, faça a mesma coisa quando você estiver trabalhando com halteres, ok? Mais uma coisa, em relação ao halteres, nós temos um trabalho que é contraproducente. Por quê? Porque os vetores de força aplicados pela gravidade, eles são perpendiculares aos vetores de força que você aplica pelo braço. Então a gravidade está puxando nesse sentido, certo? Nesse sentido, nessa direção, quer dizer, para baixo, e você está socando nesse sentido e retraindo o braço nesse sentido. Então os vetores de força que você está aplicando são na vertical, e o vetor de força que a gravidade está exercendo são na... Desculpa, os vetores de força que você está fazendo são na horizontal, e os vetores de força que a gravidade está fazendo são na vertical. Então, é um trabalho contraproducente o que você está desempenhando com o halteres. É muito mais produtivo se você trabalhar, por exemplo, com elásticos. Ok? Então vamos lá. Então, com elástico, o vetor de força que o elástico exerce está no mesmo sentido, mas em direção oposta ao vetor de força que eu desempenho. O ganho aqui é muito maior, muito mais satisfatório, inclusive em termos articulares, do que o trabalho com halteres. Didaticamente, de acordo com a movimentação, os socos são divididos em 2 tipos. Você tem os socos retos ou lineares, como por exemplo o jab e o direto, e você tem os socos circulares ou curvos, como por exemplo o cruzado, que é um soco horizontal, o upper, que é um soco vertical, e o gancho, que é um soco diagonal. Algumas escolas trabalham com o conceito do gancho como sendo um soco vertical, certo? Aplicado na região do abdômen. Então ele é muito similar ao upper, sendo que o upper é aplicado na cabeça e o gancho aplicado
na região frontal de estômago. Outras escolas trabalham com esse conceito do gancho aplicado nas regiões laterais do corpo, como um golpe diagonal. Se você está numa situação de combate iminente pela sua vida, pela sua integridade física, e você puder disponibilizar naquele momento de uma camiseta, uma camisa, uma toalha de bar, uma toalha de rosto, pegue esse material, enrole ao redor das suas mãos e improvise uma luva. Assim você estará garantindo a integridade dos seus punhos. Vamos testar como é que fica a tua camisa? Aqui, vamos lá, espera aí, soltou. Uma outra coisa é você poder segurar algo, se adapte bem à sua pegada, à sua empunhadura, você segurar isso firmemente e a partir daí você desferir golpes no seu oponente, ok? Isso permite que você desenvolva golpes com muito mais potência. Para eu elaborar esses vídeos, geralmente eu escrevo um roteiro. E o roteiro dessa aula, para vocês terem uma ideia, coube em 10 páginas. Eu estava pensando originalmente em pegar esse material e fazer um livro. Mas aí eu verifiquei que eu ia ter que enxugar muito, porque o material ficou muito prolixo, muito detalhado, muito detalhe com coisa básica. Ao mesmo tempo eu não queria fazer esse enxugamento, eu não queria extrair esse material do que eu já escrevi. Então eu resolvi disponibilizar para quem tiver interesse esse material, não só dessa videoaula, mas das videoaulas passadas e das que virão. Então, vou deixar o meu contato aí, quem tiver interesse, entre em contato comigo por e-mail e eu envio o material. Bem, há muitos outros temas que nós vamos trabalhar mais para frente, como por exemplo, como tornar um soco mais forte ou tornar um soco mais veloz. Esse é um tema que geralmente domina as discussões sobre artes marciais, nos sites, na internet. Outra coisa, soco vertical ou soco horizontal? Calejar ou não calejar punho? Então tudo isso mais para frente a gente vai verificando à medida que a gente for progredindo nas nossas aulas. Valeu, gente. Obrigado.